Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula nossa de construções rurais. E hoje vamos estar falando aí de instalações para criação de aves, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então estamos aqui mais uma vez na nossa aula, né? E apresentando para vocês aqui as instalações para criação de aves, tá? Então vamos falar sobre essa atividade de pecuária, né, a respeito dela, e também vocês também vão ter a oportunidade de ver qual projeto estaremos realizando aí a respeito de instalação e produção de aves, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar então, beleza? Bom, pessoal, então, continuando aqui, então, o que nós temos aqui? Nós temos o livro de construções rurais, que é o livro que estamos pegando como referência, tá? Capítulo sobre instalação de aves, tá bom? Então, a parte um, nós vamos estar trabalhando aqui a organização do aviário até as condições ambientais ideais. O objetivo nosso é entender a lógica, né? Entender a lógica geral das instalações de aves, tá? Identificar as densidades corretas nos alojamentos, ou seja, a quantidade de animais que vocês vão colocar por área, né? Relacionar a ventilação, o controle térmico, né? Então, relacionar a ventilação com o controle térmico dentro das instalações, tá? E o desempenho zootécnico desses animais, tá bom? Compreender os princípios que antecedem a construção física de um galpão, né? Então, vamos ver também as condições, né, que antecedem a parte estrutural de um galpão de criação de aves, beleza? Organização e manejo do ambiente, então, as instalações avícolas, né? Aqui é uma instalação de grande porte de criação, é, de corte, né? O tamanho dessa estrutura, tá? Com toda essa finalidade, tá? Uma grande quantidade de animais aqui, né? Sendo um plantel muito grande aqui para essa propriedade aqui que nós estamos apresentando aqui, tá? Bom, o que instalações específicas para aves? Então vocês viram que para a suinicultura a especificidade das instalações é interessante para a atividade, tá? Assim como também para a avicultura se faz necessária, tá? Então a alta densidade de aves, tá? Uma grande quantidade de animais por metro, né? Exige controle ambiental, tá? Então exige um controle rigoroso do ambiente, tá? Alimentação e também da sanidade, tá? Então são critérios específicos aí para a criação de aves, tá? Espaço pequeno para grandes números de indivíduos, então em um espaço bem pequeno, reduzido, você consegue criar uma quantidade muito grande aí de animais, tá? Exemplo, nós temos aqui, vamos dar exemplo. Então, nós temos aqui os comedouros, temos aqui os bebedouros, uma instalaçãozinha mais simples, uma quantidade menor de animais, mas também que, mesmo assim, concentra uma grande quantidade de animais por área. Tá? Então, nós temos aqui uma tabela de densidade pelo tipo de criação. Então, você tem a densidade aqui, então 10 aves por metro quadrado, tá? E 8 aves por metro quadrado, um período muito quente, então em regiões muito quentes, tá? Para a criação de frango de corte, tá? Então, hoje, cada vez mais tecnologia, né, avançada consegue aumentar a densidade aqui de animais, tá? As poedeiras, raças, temos leves, raças grandes, né, e raças pequenas, tá? Então, raças pequenas, 5 aves por metro quadrado, raças maiores, 4 aves por metro quadrado. Tá? Gaiolas individuais, você consegue colocar aí 0,1 metro quadrado por ave, tá? Ou seja, você tem uma gaiola aí de 0,25 de largura por 0,4 metros de comprimento. Tá? Então, eu tenho aqui o frango de corte, ganho de peso, as características do frango de corte, né? Uniformidade dos lotes, conversão alimentar, produtividade e lucratividade. E nós temos aqui as aves poedeiras, né? Melhor viabilidade das aves, ovos com qualidade, né?
e produtividade e lucratividade. Isso aqui é propaganda das raças que tem aí, das aves de produção, tá bom? Área necessária por idade, então foram de corte, né? Então, a tabela com referência, então, o animal, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai ocupando maior espaço, e aqui mostra o desenvolvimento desses animais, tá? Então, tem uma geração 57, geração de 78, geração 2005 aqui, né? Então, nós temos os pintinhos, né? Com 40, 34, 42 e 44 gramas, 0 dias, tá? Temos aqui as gerações de 57 com 28 dias, 316 gramas. Da geração de 78, 682 gramas. E 2005 já 1,369 kg, né? Você vê até que a evolução, né, genética desses animais considerados. Nós temos 56 dias, né? Nós temos aí, em 2005, né, com 4,202 kg, 56 dias, tá? Em 78, você tínhamos aí aves com 1,8 kg e em 57 tínhamos aves com 905 gramas. Você vê que as aves foram evoluindo com o tempo, né? Então, cada vez mais a genética está aí na produção dos frangos, tá? Tabela de referência. Até 4 meses, você vai criar aí 60 aves por metro quadrado, 60 metros quadrados para 1.000 aves, desculpa, 1.000 aves, você vai criar aí 60 metros quadrados até 4 semanas, tá? De 4 a 10 semanas, 1.000 aves, você vai criar em 100 metros, e de 10 a 12, 12 semanas, 1.000 aves em 120 metros quadrados, tá bom? Temperatura dentro no galinheiro, então a faixa de conforto térmico para a criação das aves está situada em torno aí de 16 a 27 graus, temperatura. Acima de 30 graus, você vai ter a queda aí na produção de ovos e também no crescimento dos frangos, tá? Porque vai reduzir o apetite. As aves são homeotérmicas e exigem ambientes equilibrados, tá? Então, temperatura importante. Como manter o ambiente ventilado, né? Então, usando as cortinas laterais móveis, tá? Usando lanternas de telhado para troca de ar quente, tá? Lanterna de telhado. Evitar ventilação direta nas aves, então esse vento direto nas aves. Tá? Corrente de ar pode causar as doenças respiratórias, então os ventos frios diretos podem causar problemas respiratórios nas aves. No verão, né? Então, telhado e paredes pintados de brancos, tá? Refletem os raios solares aí, amenizando as temperaturas internas, tá? Os riscos da ventilação mal feita, então a umidade acumulada vai produzir mofo e odor de amônia, tá? Então a umidade, ela acumulada, né? Com calor, ela vai produzir umidade aqui, né? Água, né? Mofo e odor de amônia. Doenças respiratórias, né? E o excesso de calor ou frio tem queda de desempenho da produção, tá? Estratégias de ventilação natural. Então, nós temos aí o uso de muretas, né? Abertura lateral em tela, tá? Então, hoje muretas e abertura lateral em tela, ou dos lanterninhos telhado para exaustão do ar quente, tá? Beleza? Então, se voltar nessa imagem aqui, você vai ver, então, que aqui o ar quente vai sair, né? Por aqui, tá? Cortinas móveis, então regular a entrada do ar quente, né? Conforme o clima, então você tem aqui as cortinas móveis, tá? E então nós temos a prevenção contra doenças respiratórias e umidades, tá? Então ilustração lateral, um galpão com setas de circulação de ar, tá? Então você tem aqui os meios de você amenizar os problemas do ar direto e fazer com que tenha uma circulação também desse ar dentro das instalações, tá? Umidade e qualidade do ar, o excesso de umidade, né? Então, piso molhado, odor de amônia e mofo, tá? Aves excretam muito água, risco maior em climas úmidos ou frios, tá bom? Importância e inovação constante do ar no galinheiro, tá? E temos aí as importâncias aí da inovação do ar. Cuidados com as temperaturas frias, então, as variações bruscas de frio excessivo compromete os tratos respiratórios das aves. Podem surgir doenças como coriza infecciosa. Cortinas mais orientação, né, da construção ajuda a bloquear ventos predominantes frios. Então, a cortina mais a orientação do galpão, ou seja, a orientação do galpão em relação
ao sol e em relação também aos ventos dominantes, você consegue amenizar os problemas térmicos e também dos ventos diretos aí das instalações, tá? Manejo de temperatura com campanas a gás, então o uso, né, em fase inicial, então primeiras semanas de vida aí dos pintinhos, né? Use as campanas móveis ou fixas com ou sem cortinas pendentes, tá? Capacidade média de 500 pintinhos aí, né, por 1,5 m de diâmetro, tá? A foto aqui sugerida ou ilustração campana em funcionamento aqui. Então, os pintinhos procuram a campana aqui mediante a necessidade de aquecimento. Quando eles estão com calor, eles afastam dela. Então, o comportamento das aves indicam a condição do seu estresse ali naquele ambiente, tá? Controle de temperatura, né, por semana. Você está na primeira semana, 75 a 38 graus. Segunda semana, 33 a 36. Terceira semana, 30 a 34. Reduz 2 a 3 graus por semana aí, à medida que, a partir da terceira semana, tá? Então inicia com a temperatura mais alta e vai reduzindo, tá? Então, a medição feita a 5 centímetros do piso, na borda da campana, você realiza então as medidas da temperatura, tá? Materiais de baixo custo para cortina, então as cortinas confeccionadas com saco de ração, utilizados para os pequenos produtores, né? Pode servir para forma de quebrar o vento também. Sistema de corte rodando para ajustar manualmente, né? Ou seja, a altura, a abertura da cortina. A alternativa é necessária para galpões simples, né? E funcionais, tá bom? Então, o uso aí das cortinas aí é uma alternativa interessante, tá? Estrutura e projetos construtivos em ambientes avícolas, tá? Então, objetivos nossos identificar os elementos construtivos adequados para o galpão avícolas, conhecer projetos aplicáveis, diferentes tipos de criação, corte, postura, produção, avaliar alternativas estruturais com base em funcionalidade e custo, tá? Compreender a adaptação das extrações a clima, manejo, escala produtiva. Tá? Então, nós temos as características construtivas, projeto para extrações avícolas aqui, várias estruturas, né, que podem ser feitas aí para as construções das instalações para as aves, tá? Então, características construtivas para as instalações avícolas. Os projetos de 4 a 11 do livro de construções rurais tratam exatamente sobre as construções aí de várias instalações avícolas. Elementos técnicos e materiais utilizados, tá? E a comparação final das aves, corte e posturas de reprodutores, tá? Características construtivas, né? Temos a fundação, geralmente as fundações são simples, econômicas e resistentes. Os tipos aí, blocos de concreto para esteios, tá? Alicerces contínuos de pedra ou tijolos para as muretas que vão ter em volta aí das instalações, tá? Então você tem aqui essa basezinha para a mureta aqui, tá? Os pisos, mais comum, concreto simples, dá um traço 135, com cimento 3 de areia 5 de brita, espessura de 6 centímetros, tá? Revestimento superficial de 1 para 4, alisado com desempenadeira, alternativa piso de terra batida com cobertura vegetal, fase inicial, proteção externa, calçado em volta de 50 centímetros ao redor, tá? Paredes e muretas, então as muretas de alvenaria concreto moldado, altura de 60 centímetros a 80 centímetros, né? Fixação da tela em cima, né? Metálica, uso de arames salientes ou sarrafos, tá? Para fixação da tela acima das muretas. Cortinas laterais simples, confeccionadas com sacos de ação reutilizados, no caso, tá? Instalações com argolas, fio de nylon e carretilhas, permite ajustes conforme o clima, tá? Então, nós temos aqui um exemplo aqui, do próprio livro. Cobertura e telhado, então, telhas recomendadas, a telha francesa, telha de barro, tá? Melhor isolamento térmico que substitui, isso é mais fácil. Pode incluir também lanterninha central para exaustão dos gases, tá? Pintura de branco em regiões frias, aumenta a relação retenção de calor no inverno, tá? Então aqui o lanterninha, o funcionamento dele funciona como exaustor, né? Então o ar frio entra aqui, ele aquece aqui dentro, por causa das atividades dos animais, esse ar quente sobe por cima aqui saindo. Instalações hidráulicas, caixa d'água de 1.000 litros, ideal protegidas do sol,
ramais para bebedouros e pontos de lavagens, tá? Prevê abastecimento e escoamento para limpeza. Projeto número 5 que nós vamos estar desenvolvendo aqui no nosso curso, com vão livre de 8 metros de largura, sem esteio central. Este galpão é bastante indicado para a instalação de comedouros, tá? Automáticos e mecanizados, nos aviários mais modernos. E o sistema de alimentação apresenta bem resultados, como economia de mão de obra no trato da criação, e também evita desperdícios de ração, que frequentemente ocorre quando utilizam comedouros comuns por maiores cuidados que se tem. Tá? O depósito central não só permite estocagem de ração e equipamentos, como a instalação de depósitos metálicos para os comedouros mecanizados. Serve também de abrigo para uma caixa d'água elevada. Tá? Então, de acordo de construções simples, características construtivas são as mesmas já descritas no projeto anterior. Tá? Então, nós temos aqui a planta baixa, tá? E nós temos aqui uma área de criação aqui, outra área de criação aqui. Temos as portas aqui, uma porta de acesso aqui, uma porta de acesso aqui e uma porta maior de acesso aqui ao depósito, tá? Nós temos aqui as medidas, né? E nós temos aqui uma fachada, porque não de fachada, né? E também um corte aqui, tá? Então, aqui é o projeto que nós estamos desenvolvendo aqui. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Então, por hoje é isso, né? E a gente se encontra aí no próximo encontro aí para a gente tratar mais a respeito de construções rurais. Um abraço, até mais, tchau, tchau.